Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse nosso tempo de ministração e oração. Amém? Nós gravamos essa oração aqui pela manhã. Nós estamos disponibilizando o nosso canal para que você possa assistir a hora que você quiser. A hora que você puder. Hoje nós vamos falar sobre colocar a nossa esperança em Deus. Confiar em Deus, ter fé. Parece algo natural para um cristão colocar a confiança em Deus. Mas a grande verdade é que essa não tem sido a verdade de muitos cristãos. Muitos cristãos têm depositado a sua esperança em tantas outras coisas diferentes de Deus. Nós vivemos em um mundo que nos ensina, que nos impulsiona, que até eu diria um mundo que nos exorta a colocarmos a nossa confiança em outras coisas que não são Deus. Talvez em algumas coisas que se oponham a Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor há quase 2 décadas e para mim é sempre um motivo de muita alegria estar contigo aqui compartilhando da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você talvez tenha recebido essa oração aqui como convite de alguém. Talvez a YouTube tenha te apresentado essa oração. Eu não sei como que aconteceu. Mas eu quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal, que você faça parte dessa grande família. Nós começamos o trabalho aqui há menos de 5 meses e tem sido assim uma grande bênção estar em convivência com os irmãos. Então faça hoje a sua inscrição aqui no canal. Ao fazer a sua inscrição, vai abrir ali a oportunidade de você marcar um sininho. Fazer inscrição e não marcar o sininho é ficar no meio do caminho. Por quê? Porque o sininho, ele que te avisa quando tem uma nova publicação. E você ganha aí o poder da escolha. Eu vou assistir agora ou não vou assistir agora? Vou assistir depois ou não vou assistir nunca? Mas você passa a ter o poder da escolha. Então, faça a tua inscrição, marque o sininho, deixe também o teu joinha neste vídeo. É importante você deixar o teu joinha e, principalmente, deixar na parte inferior deste vídeo os teus pedidos de oração. Eu vou estar orando por você, pela tua família, pelos teus pedidos, mas também eu tenho um grupo de pastores que são amigos meus, bispos, levitas, intercessores, com os quais eu compartilho as orações de vocês e eles vão estar orando por você também. Além disso, toda terça-feira nós temos aqui o nosso jejum e oração com pastores amigos, missionários, pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo estão aqui comigo e nós oramos por todos os pedidos colocados nos diferentes vídeos aqui no nosso canal. Então vai ter muito clamor por você. Faça toda essa movimentação, além de tudo isso que eu te falei que é uma grande bênção, que já estou falando demais. Além de tudo isso, quando a gente faz toda essa movimentação, você se inscreve, você marca o sininho, você deixa o teu joinha, você faz um comentário aqui no vídeo, sabe o que acontece? Nós estamos mandando um recado para a empresa de YouTube. Que recado que é esse? De que esse vídeo é importante, de que vale a pena compartilhar esse vídeo. E tem pessoas gostando desse vídeo. E o que ela faz? O que a empresa de YouTube faz? A empresa de YouTube começa a disseminar este vídeo e pessoas que eu não conheço, pessoas que você não conhece, são alcançadas porque você marcou o joinha, porque você deixou um comentário, porque você se inscreveu. Então eu faço aqui a minha parte, eu venho, entrego a palavra de Deus, você faz a tua parte fazendo esse simples gesto e pessoas que nós não conhecemos vão ser alcançadas, abençoadas, e eu creio e Deus vai colocar diante de pessoas que precisam ouvir exatamente sobre isso, sobre ter a sua esperança em Deus, porque quantas pessoas estão precisando ter as suas esperanças renovadas, e essas pessoas serão alcançadas por causa da tua movimentação, por causa da minha movimentação, e todos nós seremos abençoados. Então faça parte dessa obra, contribua com esse simples gesto. Amém? Se for possível, eu te peço ainda que você também compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Vamos então à palavra de Deus? Já falei demais. Ponha a sua esperança em Deus. Nós vamos ler um texto que está no livro de Salmos. Muitas pessoas gostam do livro de Salmos. Alguns gostam de orar os Salmos. Salmo de número 42, somente um versículo, é o versículo de número 11, que diz bem assim: Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Eu adoro quando o salmista conversa consigo mesmo. Parece coisa de Gagá, né?
A gente fala, tá ficando velho, tá falando sozinho. Quantas vezes que você já foi pego falando sozinho? Eu adoro conversar sozinho de vez em quando. A gente só precisa ficar atento, né? Porque às vezes as tuas conversas a sós é uma conversa também com Deus. Às vezes você está conversando ali com o Espírito. Às vezes você está numa reflexão. Você talvez esteja pensando, eu estou falando sozinho, mas às vezes você está em diálogo com o Espírito. Então preste atenção às palavras. Preste atenção à tua reflexão, porque pode ter direção de Deus. Amém? Assim como nós precisamos ficar atentos. Porque ao falarmos a sós, e às vezes somente através dos nossos pensamentos, nós podemos também estar tendo um diálogo com o inimigo. E aí nós precisamos ficar muito atentos. Por isso que a direção da Bíblia é vigiar e orar. Eu lembro quando eu morei um período em Goiânia, morei por 6 anos lá, uma cidade maravilhosa de Brasília. Uma cidade maravilhosa aqui no Brasil, um povo fantástico, uma cidade com clima interiorano, mas uma capital que tem absolutamente tudo. E eu estava sentado com o pastor da região, eu havia conhecido lá, ele era de um outro ministério, então nós estávamos tomando café e conversando sobre a obra de Deus, os meus desafios, os desafios dele. E aí eu falei assim, orai e vigiai. E aí ele, como irmão, me exortou, né? Ele até ficou meio sério na hora. Ele falou assim, orai e vigiai não. Vigiai e orai. A ordem não altera, né? A ordem dos fatores não altera a soma. É verdade isso, não altera. Mas é interessante porque alguns detalhes na palavra nos chamam a atenção. E a Bíblia coloca vigiar antes de orar. Nessa sequência, vigiai e orai. É interessante isso. Eu não vou dizer que Cristo quis dizer ali que era mais importante. Eu não sei dizer se ele quis dizer que era mais importante. Mas que colocou primeiro, colocou. Então, vigiar e orar. Então, quando você estiver a sós, pensando, orando, refletindo, cuidado. Cuidado para que não seja um diálogo mental ou até de palavras com o inimigo. Esteja sempre vigilante, buscando o discernimento de Deus. Nós precisamos nos lembrar que quando Jesus esteve no deserto, não se preocupe, porque tudo isso aqui Deus está falando já conosco. Né? Quando Jesus esteve no deserto, ele foi no deserto para um processo de jejum e oração. Jesus estava prestes a mergulhar em um novo ciclo na sua vida. Olha a importância da mudança de ciclos. Jesus estava passando por uma ruptura. Ele estava saindo de uma vida comum, onde ele vivia ali junto com a sua mãe, com os seus irmãos. Jesus, que era um carpinteiro, uma profissão simples, mas uma profissão digna. Havia aprendido tudo com o seu pai, digamos assim, adotivo, que foi José. José que teve uma importância muito grande para Jesus, porque José, ele é da genealogia de Davi, e historicamente para os judeus isso é importantíssimo. Tão importante que o apóstolo Mateus começa o seu livro relatando exatamente a genealogia de Jesus, para mostrar aos judeus que Jesus era descendente de Davi. Tamanha a importância de Davi e o valor profético dos descendentes de Davi e dos antecedentes de Davi. Você veja que não há detalhe bíblico que não tenha importância. Nós muitas vezes desprezamos o valor de José, como muitos desprezam o valor de Maria. É um erro, irmãos. José foi importantíssimo para a vida de Jesus. E por 30 anos ali, Jesus viveu das benesses de José. Aparentemente, José já não estava vivo quando Jesus tinha 30 anos de idade, né, pela história.
mas ficou ali a descendência, ficou o aprendizado. José teve o privilégio e a honra de ser o pai de Jesus, o pai humano de Jesus. E uma das razões era porque ele era da genealogia de Davi. Outra das razões era porque José era um homem aberto à voz do Espírito. Era um homem que aprendeu a confiar em Deus. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Um homem aberto à voz de Deus. Ele foi confrontado quando descobriu que Maria estava grávida. É ou não é verdade, irmão? De repente ele se depara com uma mulher que a princípio era virgem, mas que agora estava grávida. Se nos dias de hoje não seria algo tão simples assim, você se deparar com uma pessoa que você havia separado para se casar, de repente ela está grávida de uma pessoa que não é você. Se hoje não é algo simples, é algo no mínimo dolorido, fere o nosso orgulho, fere o nosso alto amor, fere a nossa confiança, fere sonhos. Você imagina naquela época em que o preconceito era muito maior do que hoje, onde havia uma direção trazida pela própria, entre aspas, igreja daquela época, porque era uma lei de Moisés, era uma lei que era ensinada pelos fariseus, pelos mestres da lei da época, por homens que tinham um relacionamento, a princípio acreditava-se que eles tinham um relacionamento com Deus, que uma mulher que fosse pega em adultério, essa mulher deveria ser colocada em praça pública. A sua vergonha, o seu pecado deveria ser exposto a todos. E ela deveria ser apedrejada até a morte. Porque naqueles dias não era só uma questão de limpar do meio o pecado, era limpar do meio o pecador. Você imagina o conflito no coração de José. A palavra diz que José chega a deixar Maria em silêncio para não expor. Tamanho o zelo, ele confronta a lei. A lei não é que você poderia fazer, era determinado que ele fizesse. Ele confronta a própria lei. Ele se desliga de Maria em silêncio para não expô-la. Mas aí ele tem um sonho. E em sonho, o anjo lhe aparece e fala: despose a Maria, porque o que há nela é do Espírito Santo de Deus. Que sonho maluco que é esse, irmãos? Como assim o que há nela é do Espírito Santo de Deus? É um absurdo. Eu diria até mesmo ridículo. Aos olhos humanos é ridículo isso. É uma piada sem graça. É uma bobagem. Até parece que eu vou acreditar numa coisa dessa. Essa não seria a tua postura? Esse não seria o teu argumento? Esse seria o meu argumento. Provavelmente. Se alguém dissesse para mim, não, é porque foi o Espírito que gerou em mim. Tá bom. José acreditou. José sentiu paz. Porque uma das coisas mais maravilhosas do Espírito Santo de Deus é porque ele tem em si o dom do convencimento. O próprio Senhor Jesus, quando ele anuncia, ele pré-anuncia a vinda do Espírito. Ele diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não poderia enviá-lo. Mas ao ir, eu enviarei do meu Espírito. E ele diz assim: o Espírito convencerá o mundo, convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Existe no Espírito o dom do convencimento. Por isso que é maravilhoso quando você se abre para o Espírito, porque o Espírito, ele te enche desse dom de convencimento. E quando você fala, por exemplo, do amor de Deus, as pessoas acreditam em você. Não por você próprio. É lógico que a tua postura, a tua vida, a credibilidade que você construiu ajuda. Tudo isso ajuda. Agora, pessoas que você nunca viu vão chegar diante de você e vão abrir a tua vida para você se você tem o Espírito Santo de Deus.
Porque tem um sentimento que a pessoa não sabe explicar, que ela gosta de você, que ela confia em você. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que traz o convencimento, traz paz. O que é esse convencimento? É paz. Você fala as coisas, olha, se fosse outra pessoa, eu ficaria com o pé atrás. Mas não sei dizer, eu estou em paz. E a pessoa então se abre e fala com você. É o Espírito em você. E o Espírito estava ali, através daquele anjo, no sonho. José acorda com uma paz em relação a Maria. Não era uma mentira, era verdade. Sinceramente, tinha cara de mentira, tinha cheiro de mentira, tinha aparência de uma grande mentira, uma grande enganação. Mas não era, era verdade. E era de Deus. E o Espírito trazia o quê? Paz. E trazia e confirmava essa paz. Não era uma paz da carne. Porque às vezes nós temos uma paz da carne, uma paz carnal. Surge algo que alimenta a nossa vaidade, que alimenta a nossa insegurança, que alimenta o nosso ego. Você entende? Mas que não é de Deus. Então a gente sente uma paz passageira, só que ela dura pouco tempo. Daqui a pouco ela vai, aí volta a confusão, se esvai essa paz e vem a perturbação. Você volta a se questionar, porque não era a paz de Deus. Agora José não. José experimentou a paz de Deus. Ele vai então e conclui, né, da sequência, ao desposar de Maria. Ele se casa. E aí, no momento do censo, estava tendo um censo, né, a contagem do povo, as pessoas tinham que se apresentar na sua região de nascença. Ele era de Belém, né? Afinal, ele era da família de Davi. E ele vai para Belém, que não era o lugar onde ele morava mais. Ele vai para Belém em viagem, leva Maria, já estava grávida, aliás, avançada na sua gravidez. E ali, como a cidade estava tomada de pessoas, porque todos que eram ali de Belém e que já não moravam ali estavam voltando para Belém, já não havia mais lugares aonde ele poderia, digamos assim, como dizem no interior, pousar na noite, né? Não tinha mais lugar para ele poder se hospedar. E ele acaba se hospedando naquela estrebaria. E Jesus nasce. Jesus nasce em Belém. Porque era tudo uma questão profética. Os próprios profetas já haviam anunciado que Jesus nasceria ali. E Deus novamente volta a falar com José. José volta a ter uma visitação do anjo enquanto ele dorme. E o anjo diz para ele: fuja para o Egito. Olha, é interessante porque não parece ser de Deus, né? Muitos evangélicos, talvez aqui, quem fugiu o quê? Você é de Deus. Quem é de Deus derruba muralhas. Quem é de Deus bate na porta, a porta se abre. Quem é de Deus pisa em serpentes. Quem é de Deus pode tomar até veneno que mal nenhum vai fazer. Não é verdade? Muitos creem que são assim, né? E nós somos inabaláveis. Só que Deus falou para José: foge. Foge, José. Não é para enfrentar, não. É para fugir. Porque o meu livramento para você é que você fuja e eu vou te esconder. Nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus vai falar. E Deus muitas vezes não vai falar conosco de acordo com a nossa conveniência ou de acordo com aquilo que é a nossa expectativa. Como assim fugir? Tá aí os desafios. José era marceneiro. Tudo que era certo era voltar para minha casa, seguir com a minha vida. Acabei de ter um filho, como é que eu vou fugir para o Egito? Uma terra que eu nem conheço. Não, Egito não. O meu povo teve no Egito, na época de Moisés, por 400 anos como escravo. Eu não quero morar no Egito, não. Foge para o Egito. Foge, e foge rápido. Não sei se você se lembra, mas o que estava acontecendo naqueles dias do nascimento de Jesus?
Os romanos haviam descoberto que o Salvador estava nascendo. E as crianças da idade de Jesus, ou seja, os recém-nascidos, crianças abaixo de 2 anos, estavam sendo sacrificadas, ao exemplo do que havia acontecido 3.000 anos antes, que para nós, mais ou menos, há 5.000 anos, nos dias de Moisés. Agora, novamente, 3.000 anos depois, crianças recém-nascidas estavam sendo sacrificadas, estavam sendo mortas. E o que Deus deu como direção? Fuja, se esconda, se isole. Amém? Nós estamos num período de isolamento social. Algumas pessoas acreditam que não, a gente não tem que se isolar, não. Algumas outras vão dizer, não, você precisa se distanciar. Você precisa se isolar, mas tem pelo menos um distanciamento social. Outros vão dizer, não, o ideal é se isolar. Amém? Qual que é a direção de Deus para você? O que Deus diz para você? Eu preciso me abrir para aquilo que Deus fala comigo. O que Deus tem falado com você a respeito de tantas coisas? José, não de graça, foi escolhido para ser o pai de Jesus, o pai humano, mas porque ele era um homem que ouvia e havia aprendido a confiar em Deus. Quais são as direções que Deus tem te dado, mas que você tem duvidado? Vamos voltar lá para o deserto com Jesus? Jesus, naqueles 40 dias e 40 noites, Jesus estava rompendo com um ciclo quando ele vai para o deserto, a sós, antes de iniciar o seu chamado. Após 30 anos que ele havia aprendido todas as coisas com seu pai José, e com Maria, sua mãe, e com seus irmãos, e com a sua vizinhança, agora era a hora de Jesus assumir o seu chamado. Ele não seria mais carpinteiro, não seria mais o simples filho de José. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época, você não era reconhecido, por exemplo, pelo teu sobrenome. Né? Alguns podem dizer, você que é o Leonardo Rabelo. Sou eu. Tá ok, Rabelo. Naquela época, você muitas vezes era apresentado pelo nome do seu pai. Meu pai se chama João Rabelo. Então, alguns diriam, ali está Leonardo, filho de João. Era muito comum as pessoas serem apresentadas assim. Mas Jesus não seria mais chamado de Jesus, filho de José. Ainda que muitas vezes depois ele foi chamado como Jesus, filho de Davi. Mas ele seria conhecido como o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ou muitas vezes se apresentou e disse, o meu Pai, por exemplo, ele disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu e o Pai somos um. O meu Pai que está nos céus. Eu faço aqui não as coisas que eu quero, eu faço as coisas que o meu Pai me manda fazer. Então ele passa a ser o Filho de Deus e passa a ser o Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que estava por vir, o Salvador de todo mundo. Que ruptura, irmãos! Que ruptura! E Jesus levou muito a sério esse processo de ruptura. E nós precisamos levar a sério esse processo de ruptura. Eu preciso romper com 2020 e viver 2021. E nesse processo de ruptura, eu preciso ter consciência. O que precisa ficar em 2020? Que já foi, que já acabou. E o que eu preciso trazer comigo em 2021? E o que eu vou colocar os meus olhos em 2021 e vou trabalhar, vou investir, vou potencializar, vou fazer com que cresça, para que 2021 seja um ano maravilhoso para mim. Como nós vimos profetizando aqui no nosso canal, nós temos a campanha Profetiza 2021, para que 2021 seja o melhor ano da minha vida, seja o melhor ano da tua vida. Eu quero aproveitar e profetizar, porque a profecia é um dom do Espírito. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, você vai pegar na mão de Deus, você vai se permitir se conduzir pelos caminhos do Senhor, pela palavra de Deus, e você sim vai viver em 2021 o melhor ano da
tua vida. Amém? Em nome de Jesus. A palavra diz que nós podemos viver de glória em glória, de vitória em vitória. Se é de glória em glória, é porque nós podemos ter a cada ano um ano melhor. Se é de vitória em vitória, é porque nós podemos então ter vitórias maiores. Amém? A palavra também diz que haverá diferença. Chegará o dia em que haverá diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Então, se você tem a Bíblia como o rumo da tua vida, como teu norte, como a tua bússola, haverá diferença entre você e aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não amam o Senhor. Amém? Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver essa ruptura. Jesus, então, vai para o deserto, para um ciclo de 40 dias. A gente tem batido na tecla aqui, ó. Nada na Bíblia é de graça. Por que 40 dias? 40 é um número profético na Bíblia, entre tantos outros. Não é uma questão de numerologia. Tá? Eu não acredito muito em numerologia, não acredito mesmo. Mas eu acredito que alguns números na Bíblia, eles têm um valor profético. Em qual sentido? Eles querem nos anunciar algo. Está mostrando algo aqui. Opa, deixa eu pincelar aqui, porque esse número aqui está querendo me mostrar alguma coisa. Você está entendendo isso? Então tem alguns números proféticos. 12 é um número apostólico. Tá? O que é apostólico? Apóstolo significa enviado, é envio. Tá? O que é envio? Envio é quando Deus pega e ele me arregimenta, ele me arma e me manda para algo. Né? Então eu estou indo para algo enviado por Deus, no nome dele, preparado para a vitória que eu preciso viver, para a conquista que eu preciso conquistar e por aí vai. Então eu preciso entender isso e buscar. 7 é um número profético. Tá, o que é 7? É o número da perfeição. Tá, que perfeição que é essa? Dentro de uma visão, até da língua hebraica, é uma visão de completude. É de fazer por completo. Né? Por exemplo, o perdão. Quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? 7 vezes? Você entende? Aí Jesus fala, 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Jesus não sai do 7. Porque, aí me chama a atenção, por quê? Porque eu preciso perdoar por completo. O que é perdoar por completo? Porque se algo me feriu, eu preciso perdoar toda vez que eu me lembre desse algo, ou desse alguém fazendo esse algo, até que isso não me doa mais. Não é necessariamente até esquecer. Em alguns casos eu vou me esquecer da ferida. Eu vou me esquecer daquilo que me machucaram. Outros não. Mas o que eu não posso mais é sentir a dor da machucadura. Então, enquanto me dói, eu vou perdoando. Eu me lembro e perdoo. Para que o quê? Para que o ódio não me domine, para que o sentimento de vingança não me domine, para que tantos outros sentimentos não me dominem, para que eu seja livre, perdoar e se libertar. Então, eu preciso cumprir o ciclo todo, até que eu consiga perdoar por completo. Tem o número... que outros números proféticos tem na Bíblia? 21. Tá? Então, a gente pode pegar os números proféticos e tentar entender. Agora, 40. A gente já está se delongando muito aqui. 40. 40 é claramente um número profético de fechamento de ciclos. Na Bíblia, olha os desafios do home office aqui, ó, o carro de som passando aqui todo animado. Tá todo mundo dedicado trabalhando, né? Quer dizer, uma boa parte de nós. Eu digo até que para alguns é um privilégio, né? Que Deus possa nos abençoar para superar esse tempo tão desafiador que nós estamos passando. Estou passando já. Agora, 40 na Bíblia é o número profético de mudança de ciclo. Olha, por exemplo, Moisés. Moisés, ele nasce e fica 40 anos morando na casa de Faraó, ali no palácio. Ele é formado como líder, aprende sobre as leis, aprende a ser um governador, a ser um líder. Depois Moisés mata um egípcio e foge para o deserto. E aí ele fica por 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas, aprendendo sobre o deserto. Olha como é que Deus é sábio. Aprendendo sobre o deserto, a viver no deserto,
a criar animais no deserto, né? Porque o Egito era a cidade mais próspera, o país mais poderoso do mundo, em parte por conta das muitas águas que havia ali. Né? O famoso rio Nilo, em parte, era por conta das águas. E aí ele depois vai por 40 anos no deserto, aprendeu a ter uma família, a ter uma vida mais simples, até que então, finalmente, Deus o envia para libertar todo o povo. Aí tem as pragas do Egito, atravessa o Mar Vermelho, antes viveram a Páscoa e vão para o deserto. Era para eles passarem pelo deserto por 40 dias, era uma caminhada de 40 dias, mas o povo se rebelou. 40 dias se transformaram em 40 anos. Você está entendendo que o número 40 está ficando batido? Mas mostra o início e o fim do ciclo. O início e o fim do ciclo. O início e o fim do ciclo. Então, o número na Bíblia é um alerta. Ele nos chama atenção para algo. Está ali para nós tenhamos essa percepção. E aí, quando Cristo vai para o deserto, ele vai por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Para que um ciclo se fechasse. Era uma mudança de ciclo. Jesus agora era o Filho de Deus. E começava a grande revolução cristã. Que começou aonde? No próprio Cristo. Toda a mudança, toda a transformação começa aonde? Em nós. Se Jesus não tivesse passado por isso, Jesus continuaria sendo o marceneiro, o filho de Maria, o filho de José, que não era algo ruim não, irmãos. Era uma bênção, era maravilhoso, era algo honrável. Jesus tinha uma vida digna, simples, mas digna e honrável. Mas Deus tinha um outro plano para Jesus, um outro propósito para a vida dele. Eu não vou dizer que era um propósito maior, era diferente. Porque talvez Deus tenha para você como propósito ser mãe dos teus filhos. E uma das grandes dificuldades que as mulheres têm hoje é entender a grandeza de ser só mulher. De ser só esposa. De ser só mãe. Por que você está falando só da mulher, não fala também do homem? Ou o homem. Talvez um homem precise aprender a grandeza de ser, por exemplo, só pastor. Ser só aquele profissional de uma pequena empresa, sei lá, ser só um caixa de supermercado. Eu estou falando só porque nós é que minimizamos coisas que são altamente valiosas. Qual que é o valor de uma família? Às vezes nós queremos viver grandes revoluções do Evangelho. Tá? E qual que é o valor de você investir a tua vida na criação dos teus filhos, se essa foi a direção de Deus para você? José estava sacrificou por um bom tempo, boa parte da vida dele, para fazer, sabe o quê? Só ser filho de Jesus. Só ser pai de Jesus. Largou o seu trabalho, largou a sua casa, largou a sua família, foi para o Egito, nem se despediu, irmãos. Você imagina que loucura? José sai daqui para ir para o censo lá em Belém, de repente desaparece, não volta. Todo mundo voltando, cada um que foi para a sua cidade de origem, estão voltando. Vamos abrir as empresas, vamos continuar com o nosso trabalho. E José? Imagina você contratou José lá para poder colocar o móvel na tua casa. Ó, José, faz uma mesa aí, eu vou casar e você precisa de quanto tempo? José fala, eu preciso de um mês. Eu vou começar o trabalho, mas depois eu tenho que viajar, vou para Belém, lá para o centro, e eu volto, eu termino. Como é que ficou essa pessoa, irmão? José não voltou, não. Só depois de algum tempo, José volta. Quando José volta a ter um sonho, e Deus fala através do anjo, pode voltar que está tudo bem.
Aquele que queria matar o teu filho morreu. Vamos voltar lá para o deserto? 40 dias e 40 noites. Uma mudança de ciclo, uma ruptura. Nós precisamos romper com 2020 e com tudo aquilo que nós trouxemos de 2020. E eu vou dizer para você mais, irmãos. Com questões que você traz em você de 2019, 2018, 2017, 2000, 1995, 1900 e... Vamos entregar as idades aqui, né? Existem muitas coisas que nós precisamos romper do nosso passado, confiar em Deus. Romper e confiar. Jesus estava crendo muito em Deus. José acreditou muito em Deus. Moisés, que nós relatamos aqui, ele acreditou muito em Deus. Então eles mergulharam no ciclo de mudança. Eles compreenderam que eles precisavam romper com o tempo para iniciar um tempo novo. Como ser nova criatura se eu ainda estou preso às coisas da velha criatura? Não é só o pecado, irmãos. Você veja, por exemplo, olha, Deus está querendo que a gente rompa um ciclo aqui hoje. Porque tudo que eu falo é trazendo exemplos. Abraão. Quem que foi Abraão? Abraão, antes de ser Abraão, quem que era? Era Abrão. Deus queria romper um ciclo na vida de Abrão. Olha o que Deus fala para Abrão. Abrão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, isso é tão sério, né? Lembrando que Abraão antecede todo mundo que a gente falou aqui. Abraão antecede Moisés, antecede todo mundo. Abraão foi o pai da fé. Tudo começou com Abraão. Abraão, ele teve uma mudança de ciclo tão séria na vida dele que o nome dele mudou. E deixou de ser chamado Abrão para ser chamado Abraão. Ah, mas é só uma letra. Irmãos, mudou. Olha a tamanha ruptura de Abraão. Ele compreendeu que ele precisava viver uma grande ruptura. Agora, foi fácil para Abraão? Ah, não, irmãos. Abraão, ele tinha uma vida próspera lá com a sua parentela. Ele tinha um negócio lá com o irmão dele. Eles vendiam ídolos. Eu não sei se você sabe disso. Abraão veio de um povo que era politeísta. Aliás, nos dias de Abraão, a enorme maioria, se não todos os povos, eram politeístas. Até onde se sabe, todos os povos eram politeístas. Abraão, então, ele vem preconizando, né, um povo que agora seria monoteísta, acreditaria em um só Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Porque Israel é neto de Abraão. Foi Jacó, que também teve seu nome mudado. Para Israel. Amém? Mudança de ciclo. Romper com o passado. Agora, quando Jesus estava lá no deserto, e ele estava nesse processo de ruptura com o seu passado, que não era um passado necessariamente ruim. A gente está batendo, a gente está em volta, está dando voltas aqui, irmãos. Veja que, olha, o Espírito está persistindo conosco. Está persistindo nessa palavra. Jesus não tinha uma vida necessariamente ruim. Abraão também não. Não tinha uma vida necessariamente ruim. A vida de Jesus não era necessariamente ruim. Ele olhava para as coisas que ele tinha e falava, mas isso aqui é bom. Mas isso aqui é agradável aos olhos. Mas essa vida aqui também é de Deus. A vida que Jesus tinha em casa como marceneiro, era ou não era de Deus? É claro que era. Ele ia ao templo, ele não era desonesto com ninguém, era uma boa pessoa, cuidava da sua mãe, se relacionava bem com seus irmãos, uma pessoa educada, tratava bem as pessoas, um homem digno.
Por que não seguir com esta vida? Porque talvez de muitos de nós, Deus queira mesmo uma vida simples. E aí? Fantástico. Deixa eu viver essa vida. Deixa eu mergulhar nisso que Deus tem para mim. Deixa-me ser feliz com isso que Deus tem para mim. Só que não era o que Deus tinha para Jesus. Eu não sei o que Deus tem para você, irmão. Eu sei que nós vivemos uma ruptura de um ciclo que era 2020. E que nessa ruptura eu preciso deixar algumas coisas para trás para viver coisas novas. Talvez não sejam grandes revoluções. Talvez não seja para o mundo uma grande revolução. Talvez não seja para o meu vizinho, que mora ao lado da minha porta, uma grande revolução. Mas que talvez para mim, no meu interior, para a minha vida e para um futuro, talvez seja uma grande revolução. Talvez seja a atitude, a mudança que eu preciso viver hoje, que me permita, que me garanta viver coisas maiores e melhores com Deus daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. Talvez sejam coisas que eu preciso viver hoje para que os meus filhos tenham uma vida melhor daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Leia a Bíblia. Você vai ver a consequência para os filhos, para os netos e tataranetos de muitos pelas decisões que tomaram. Isso é muito sério. Nós estamos falando aqui sobre coisas muito sérias. Lembrando que essa nossa oração pela manhã, ela é uma oração um pouco mais longa, irmãos. Amém? Nós vamos ficar falando um pouco mais aqui sobre Deus. Nós estamos fazendo ao vivo, nesse momento que eu estou ministrando, eu não interajo com o chat, eu nem vejo, exatamente para que eu não perca aqui a minha conexão com o Espírito, que eu possa estar compartilhando com você a palavra. Mas você já pode deixar os seus pedidos de oração, e daqui a pouco nós vamos orar por todos vocês. Mas Deus está aqui zeloso em falar a você sobre a necessidade de você romper com o teu passado e se abrir para um tempo novo. Mas para isso eu preciso confiar. Que é o tema da nossa ministração, que está no Salmo de número 42. A gente só leu a primeira frase, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Nós começamos falando sobre o quê? Quando a gente está conversando sozinho. Para a gente ficar atento com aquilo que está nas nossas mentes. Nós falamos sobre vigiar. Porque nesse processo de mudança de ciclo, quem está desesperado para que você não saia de 2020, nem de 2019, nem de 2018, nem os anos que tomar para trás. Quem que quer te ver preso ainda ao teu passado? Quem? Talvez 2 pessoas. Talvez uma delas seja você mesmo. Os teus sentimentos, o teu medo, os teus traumas, a tua ansiedade, o teu desespero por um porto seguro, porque você ainda não conseguiu abraçar e ter uma confiança plena em Deus. Não tem problema, irmãos. Amém? Nós estamos aqui para isso. Você está aqui ouvindo essa ministração para potencializar a tua fé. Eu também estou tendo aqui um potencializar da minha fé. Por quê? Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar ouvindo e ouvindo a palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. Para que esse dom esteja vivo em nós. Para que esse dom esteja permanentemente ativo, sendo potencializado em nós. Amém? Ai, mas será que eu não tenho fé? Queridos, Jesus olhou para os apóstolos. Há 2000 anos, olhou para os apóstolos e falou: homens de pouca fé. Então não se cobre tanto. Só continue. Só faça por completo. É o número 7. Só faça por completo. Só não pare no meio do caminho. Só persista. Mas vamos lá. Jesus no deserto, a sós. Quem estava preocupado, talvez, dele não ir para o próximo ciclo? Eu acho que ele não. Mas nós, muitas vezes, estamos aprisionados no nosso passado. A gente precisa resolver o nosso passado.
A gente precisa se perdoar quem ficou para trás. A gente precisa se liberar das amarras do passado. Coisas que Deus já falou para você abrir mão e você não abre. Irmão. Agora, quem que é outra pessoa que deve estar muito preocupada para que você não se libere do teu passado? Quem que é? Você sabe quem que é. Quem é que estava lá no deserto com Jesus, muito preocupado com que ele não rompesse com os seus 30 primeiros anos de vida nesse planeta? Quem que estava lá atento? Quem que estava lá disponível? Quem é que estava lá falante que era uma loucura? Ou como é que fala? Quem que era? O diabo. Satanás estava lá. E Satanás, muito inteligente, quando ele vai falar com Jesus, que tipo de palavra que ele usa? Palavras açucaradas. Palavras doces. O que era gostoso para Jesus ouvir? Para Jesus ouvir era gostoso ouvir palavras da Bíblia. Jesus amava aquilo que eles tinham como se fosse, entre aspas, a Bíblia daqueles dias. Jesus amava as Escrituras. Um grande conhecedor das Escrituras. Jesus amava. Amava estar no templo. Desde a sua adolescência já discutia com os sábios sobre as Escrituras. E já era reconhecido pela sua sabedoria. Era o próprio Deus. Então, Satanás, ele se prepara, porque ele é estrategista, e usa com Jesus palavras que, sabe, o ouvido de Jesus não iria resistir. Por isso que eu digo que são palavras açucaradas. Palavras boas para ouvir. Quais são as palavras açucaradas? Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Quais são as palavras açucaradas que o diabo tem dito aos teus ouvidos? E tem te seduzido. Um dos nomes do diabo na Bíblia é sedutor de todo o mundo. Cuidado para que você não se permita deixar seduzir pelas palavras açucaradas do diabo. Porque ele vai saber usar palavras que vão mexer com você. Ele vai saber usar as palavras certas. Talvez um dos objetivos do diabo ali com Jesus fosse até confundi-lo. Talvez levá-lo a pensar, quem sabe, não seja Deus falando. Mas não era. Nem era as lembranças dele, era o diabo. Então, nesse momento de processo de ruptura, de mudança de ciclo, de viver o novo, eu preciso estar atento. Porque o inimigo, além do meu coração, dos meus medos, talvez de um passado não resolvido, o inimigo, o diabo, o Satanás, ele vai trabalhar para que você não viva a ruptura. Porque enquanto você está preso no velho, você está paralisado diante do novo. Eu estou vivendo aqui o velho. Eu olho para a minha vida, as coisas estão acontecendo. Só que espiritualmente eu estou paralisado, porque Deus já tinha um novo ciclo para mim. Deus já tinha uma nova vida. Deus já tinha um novo estágio. Deus já tinha coisas novas para viver, pessoas novas para me relacionar, experiências novas para eu poder experimentar. Só que eu não estou vivendo uma coisa nova. Aparentemente eu estou vivendo coisas novas. A minha vida está cheia de coisas. Mas diante de Deus não é um novo. Vamos voltar lá em Moisés? Deus está sendo muito detalhista nessa palavra. O povo estava lá no deserto, depois de 400 anos no Egito.
Hora de viver um novo ciclo. 40 dias de caminhada. Eles pecaram. Se opuseram a Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Voltaram aos ídolos do Egito. O que o povo de Israel tinha que viver ali no deserto, naqueles 40 dias? Eles tinham que romper com o Egito. Mas eles não haviam saído do Egito? Haviam saído fisicamente do Egito, mas emocionalmente e espiritualmente eles ainda estavam no Egito. Construíram um bezerro de ouro, murmuravam, queriam voltar para o Egito, sentiam falta do Egito. Irmãos, da escravidão. Olha que loucura. Cuidado. Cuidado com aquilo que está te prendendo no passado. O povo de Israel, estamos falando de toda uma nação, hein? Eles queriam voltar para o Egito para voltar a ser escravo. Escravos. Botou o S no final da palavra. Eles queriam voltar a serem escravos. Olha a loucura. Não é diferente conosco, não, irmãos. Alguns de nós sentem falta do passado, em que você era escravo de determinados pecados, como escravo de determinados sentimentos. Alguns de nós estamos presos ao passado, a algo que nos trazia segurança, que a nossa vida não era boa. A alguns, talvez a vida fosse boa. Ou a vida seja boa. Porque Deus quer nos levar para um novo ciclo, a gente não quer. A gente continua dizendo não. A gente continua se opondo. A gente continua resistindo. E o que aconteceu com aquele povo? De 40 dias no deserto, passaram a viver 40 anos. 40 anos? Como é que aguenta? Não sei, irmão. Como é que você aguenta tanto tempo vivendo isso que você está vivendo, que Deus já mandou você sair há anos? Como é que eu aguento viver o que eu estou vivendo, aquilo que Deus já me mandou sair há tempos? Nós temos uma capacidade de adaptação incrível, irmãos. Isso nos foi dado por Deus. Só que o que a gente faz muitas vezes com aquilo que Deus nos dá? A gente transforma em maldição. O ser humano, ele é capaz de viver no deserto do Saara 50 graus de calor debaixo do sol. Como é capaz de viver no Ártico 50 graus abaixo de zero. Olha a capacidade de adaptação. Eu já fiz trabalho evangelístico, missionário, em presídios no Brasil. Adorei. Fiz por um bom tempo. Quando Deus me chamar para fazer de novo, se é que Ele vai me chamar para fazer de novo, vou adorar. Gostei muito, foi maravilhoso. Agora, as condições de vida dentro de um presídio, misericórdia, irmãos. Se você nunca visitou um presídio, mas você já viu algum filme brasileiro mostrando presídio, é aquilo lá que você viu no filme. Cheira mal, uma cara de miséria, as pessoas têm que pagar para poder dormir, é tudo isso. Violência, medo, muita gente no cubículo, falta lugar para deitar para dormir. Não vou dizer que todo presídio é assim, mas muitos são. Não é que as pessoas vivem ali dentro. Anos. Você sabia que alguns presos têm medo de saírem da prisão? Tem medo. Eu conheci presos que se converteram no presídio. Vários. Inclusive, eu já preguei, alguns entregaram sua vida lá. Mais do que um já me relatou. Eu tenho medo de sair. E mais do que um já me relataram. Muitos aqui têm medo de sair. E voltar para o pecado. Por quê? Porque foi para a igreja. Lá dentro. Entregou a vida para Jesus. Mas dentro de si falta romper com o crime. Com o pecado. Com o mal. Qual que é o novo ciclo que Deus tem para você? Talvez você nem tenha clareza de que tempo novo é esse. Nós falávamos de Abraão.
Deus falou, vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele também não tinha clareza. Ele não sabia. Deus só falou, rompe, eu tenho algo novo para você. Só vai. Mas ele precisou romper. O povo de Israel, quando estava no deserto, lá, tinha acabado de sair do Egito, eles continuaram em movimento, irmãos. Eles continuaram, desfaz acampamento, começa a viajar, monta acampamento, fica um tempo, desfaz acampamento, começa a viajar, monta acampamento. Eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram rodando. Olha que coisa absurda. Eles ficaram rodando. Sabe barata tonta? Eles ficaram rodando no deserto. Já viu barata quando você joga veneno? Se você nunca viu, experimenta um dia. Pega um veneno, compra. Aquele que faz... joga numa barata. Ela fica tonta, ela fica rodando. Será que a tua vida está assim? Será que a minha vida está assim? Será que é isso que nós estamos vivendo? Como o povo de Israel, desculpa a palavra, como uma barata tonta, quando a Bíblia diz, como um cão que corre atrás do seu próprio rabo. Nós precisamos nos perguntar, irmãos. Toda uma nação viveu assim. Para dizer do que no final da vida, minha vida foi boa. Eu vi Deus aqui. Deus aparecia de dia com uma nuvem que me protegia. E a gente andava com a nuvem no céu, nos protegendo do sol. À noite, Deus vinha com uma nuvem de fogo, é maravilhoso. Iluminava o caminho para a gente poder seguir com a nossa caminhada. Todos os dias via maná do céu. O próprio Deus me alimentou. Moisés apontava para a pedra, da pedra jorrava água. De tempos em tempos, o próprio Deus enviava andorinhas para nos alimentar. Eu vi as pedras com os 10 mandamentos. Nós construímos o templo no deserto, a arca da aliança. Eu vivi com Deus. É verdade. Viveu mesmo. Mas Deus tinha muito mais para você. Você viveu com Deus preso no passado. Você viveu com Deus aprisionado em um ciclo que Deus já tinha falado. Esse ciclo acabou. O que eu tenho para vocês agora é Canaã. O que eu tenho para vocês agora é uma terra que emana leite e mel. O que eu tenho para vocês agora é o melhor desta terra. Ah, mas aqui no deserto está tão bom. É porque Deus nos ama. É porque a palavra diz que se mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E o povo foi infiel a Deus. E não quis romper com o Egito, não quis romper com o passado. Mas Deus permaneceu fiel. Ele falou, amém, não é o que vocês querem. Eu vou continuar abençoando. Eu vou continuar sendo um Deus misericordioso. Eu tinha muito mais para você. Eu tinha muito mais para a tua vida, para os teus filhos, para a tua casa, para a tua velhice. Eu tinha coisas para você que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem. Agora você pegou o meu milagre e transformou no teu Deus. Você pegou o meu livramento e transformou no teu Deus. Vocês acham que aqueles homens queriam a Deus? A direção de Deus foi, vai para a terra da promessa, vai para Canaã, conquista aquele lugar. É de vocês. Mas aqueles homens tiveram medo. Ah, não, porque tem muitos povos e muitos soldados e... Não, a gente não vai dar conta, não. Como que não vai dar conta? Olha para trás. Vocês venceram o Egito, o exército mais poderoso da terra. Ah, não, mas ele foi diferente. Que diferente? É a tua história com Deus, de glória em glória, de vitória em vitória. Se é vitória em vitória, é porque tem guerra.
Você está habilitado para guerras maiores. Não é hora de descansar, meu irmão. É hora de seguir com a batalha. É hora de persistir. É hora de avançar. É que Deus permaneceu fiel. Deus continuou suprindo. Mas eles continuaram vivendo o quê? De glória, glória, vitória, vitória? É claro que não. Eles estavam lá no deserto, rodeando o deserto, tendo uma vida como uma barata tonta. Rodando, 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 rodando o deserto. Vivendo o quê? Livramento. Ah, livramento não é bênção? É maravilhoso. Mas por quanto tempo na minha vida que eu vou viver de livramento? Deus vai me dar livramento financeiro? Deus vai me dar livramento da saúde? Deus vai me dar livramento para que minhas roupas não envelheçam? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Enquanto que eu vou ver o novo de Deus. Deus estava falando para eles, eu tenho um tempo novo para vocês, sai dessa porcaria desse deserto. Ah, não, aqui é tão bom, aqui também é de Deus. Tudo é de Deus. É claro que ali também era de Deus. Mas não era mais o tempo de Deus ali. Por que Deus não os abandonou? Porque Deus permanece fiel. E eu vou repetir, porque mesmo que nós sejamos infiéis, Deus vai permanecer fiel. Deus não nega quem que Ele é. Deus foi paciente. E o que aconteceu? O povo morreu. Toda uma geração morreu. Quem foi herdar? Quem foi conquistar Canaã foram os filhos dos ex-escravos. De toda uma nação, irmãos, sobraram 2. Josué e Caleb. Josué, que foi o líder, e tem o seu próprio livro na Bíblia, que o livro dele narra a conquista de Canaã. Só 2 sobreviveram, porque só 2 creram. Só 2 romperam o ciclo. Todos os outros morreram no deserto. Deus tinha uma vida completamente diferente para eles. Uma vida melhor. Sonhos maiores. Deus tinha para eles aquilo que eles nem sequer poderiam imaginar. Porque é isso que está escrito na palavra. E Deus tem para mim, Deus tem para você aquilo que nós nem sequer podemos imaginar. A palavra diz que os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos. Eu é que sei que pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal. Não de mal, para vos dar o fim que desejais. Rompe com o teu passado, querido. Porque nesse deserto, o diabo vai tentar falar com você com palavras açucaradas para que você não rompa com o teu passado. Jesus, naquele deserto, naqueles 40 dias e nas suas 40 noites, ele teve diálogos com o inimigo. E o diabo tenta, é o título até dessa narração na Bíblia, é a tentação de Cristo. Ele foi tentado pelo diabo. O diabo que teve a coragem, o desaforo, a cara dura de tentar Jesus para que ele não rompesse com o seu passado. Você acha que ele não vai fazer isso com você? O diabo começou a falar, não. Faz isso não. Fica aqui comigo. Vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo outro. Essa passagem da tentação ela é maravilhosa, né? É uma palavra que a gente pode ministrar um dia sobre as 3 tentações. O que significam cada uma delas. E o diabo usando a palavra, usando a Bíblia para seduzir Jesus. Até que Jesus finalmente falou o quê? Aparta-te de mim, Satanás. Agora antes, quando que o diabo apareceu para Jesus lá no deserto? Jesus ficou em quanto tempo de jejum? 40 dias?
e 40 noites. A palavra diz que o diabo ele veio para dar o golpe final. É lógico que ele já vinha rodeando Jesus ali. Ele já vinha trabalhando na mente, tentando trabalhar na mente de Jesus. Agora, quando Jesus estava bem cansado, ou vontade de descansar. Cuidado. Foi assim que Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Depois você lê lá. Cuidado. No auge do seu cansaço, o diabo veio se apresentar. Quando Sara e Abraão estavam muito cansados, Sara comete um erro e dá sua serva egípcia para se deitar com Abraão, para que ele gerasse um filho. E nós, toda a humanidade, sofremos consequência desse ato de Sara até hoje. Cuidado. Cuidado com o teu cansaço. Para que você não se entregue. Porque foi justamente aí que Satanás veio com força total e se apresentou claramente a Jesus. Ele já vinha rodeando antes, isso é lógico. Rodeou Jesus a vida dele toda. Desde o ventre materno. Que ele queria matá-lo. E Jesus, ele agiu com autoridade. E Deus já te deu autoridade. Aparta-te de mim, Satanás. E os anjos vieram e alimentaram Jesus. E começa um tempo novo. E foi tão novo. Jesus trouxe um tempo novo para toda a humanidade, que é o cristianismo. E a própria história da humanidade é contada antes e depois de Cristo. Porque ele rompeu com o passado. Ele se abriu para um novo tempo, para viver um novo ciclo. O que Deus tem para você nesse ano de 2021? Quais são os sonhos deles para você? Os projetos, os planos. E para vivê-los, quais são as rupturas que você precisa viver? Vamos, para a gente poder concluir, só terminar de ler aqui o Salmo 42. Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Olha o que o salmista fala. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muitas vezes as rupturas doem. Romper com o Egito para o povo de Israel não foi fácil. Romper com a sua família para Abraão não foi fácil. Tanto a verdade é que ele não rompeu por completo. Ele levou um sobrinho que deu tantos problemas para ele. Tantos problemas. Ai, queridos, o próprio Moisés não rompeu completamente com o Egito. E também morreu no deserto. Confia. Confia. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, meu Deus. Pois ainda você o louvará. Ainda que essa ruptura seja dolorida para você. Se Deus já te pediu. Nada, não tem circunstância, não tem coisa nova, nada vai mudar. Deus te pediu. Tá, mas se eu quiser voltar? Volta. Deus vai fazer o quê? Nada. Mas como assim? Deus vai permanecer fiel. Agora, aquilo que Deus tinha separado para você, sonhado para você, sonhado em viver com você, aquilo que Deus tem separado para o ano de 2021 para você, quem sabe, um outro ano, uma outra década, quem sabe os teus filhos. Você que tem que decidir se você vai querer ou não. Deus vai permanecer fiel. Deus vai continuar te dando da porção que você tem hoje, se é isso que te satisfaz.
Se esse é o teu porto seguro, o problema é que nós estamos aprisionados, às vezes, naquilo que a gente viveu até hoje, porque aquilo ali é como um porto seguro para nós. Ah, vai que não dá certo. Como é que a gente tem coragem de ter um plano B em relação às coisas de Deus? Você entendeu o que eu falei? Como é que a gente tem coragem de ter um plano B em relação às coisas de Deus? Vai que não dá certo, né? Vai que não dá certo. Vai que essa ideia aí de Deus não dá certo. Vai que isso daí que eu estou dizendo que é de Deus não dá certo. Deixa eu ter um plano B aqui. Qual que era o plano B de Cristo quando ele foi para a cruz? Ele chegou a pensar em um plano B? Pensou. Mas ele abriu mão logo. Jesus pensou em plano B? Pensou. Por isso que você pode pensar também. O que Jesus fala antes de ir para a cruz? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus ficou por horas orando. Será que é possível um plano B? Deus falou, não. Será que é possível um plano B? Não. Apóstolos, intercedam aqui comigo. Vem cá, João. Pedro, Tiago, vocês três, intercedam aqui por mim. Não. A gente vai continuar no plano A. O plano A é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas vai doer. É boa, perfeita e agradável, mas vou me machucar, vou ficar exposto. É boa, perfeita e agradável, mas eu vou para a cruz. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas eu vou vencer a cruz. Eu vou habilitar a salvação para todos os povos. Eu vou mudar a história da humanidade. É Jesus. Vai para a cruz. Pega a tua cruz e vai, meu irmão. Avança. Não dá para ter plano B em relação às coisas de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Vai dar um friozinho na barriga. Vai dar medo. Mas depois você vai entender. E depois você vai agradecer. E essa palavra aqui vai se cumprir na tua vida. Talvez você esteja triste. Que você precisa romper com coisas que você não gostaria de romper. Estava tão bom, já estava tudo tão encaixadinho, estava tudo tão certo. Parece tão de Deus. É de Deus. Só que foi de Deus por um tempo. Foi o sonho de Deus por aquele tempo. Em alguns casos, nem de Deus é. Mas para alguns, foi de Deus por um tempo. Deus falou, agora acabou, vamos para o próximo. A gente quer se embebedar com aquilo ali. Como o povo lá no deserto se embebedou. Você entende essa palavra? Tem uma analogia. Se embebedou com a nuvem de fogo, com a nuvem de dia, com o maná. Não faz isso não, irmão. Não mergulha na paralisia, não. O diabo está cheio de palavras açucaradas. Alguma dessas palavras açucaradas é para você se sentir seguro, mas na verdade está potencializando o teu medo. Coragem. Amém? Eu quero dizer que você é muito precioso para Deus, Ele te ama demais. E por isso Ele te traz essa palavra no dia de hoje, para que você mude, para que você viva em 2021, sim, o melhor ano da tua vida. É um tempo de mudança de ciclo. Ponha sua esperança em Deus. Vamos orar? Na tua oração agora, você precisa entregar algumas coisas para Deus. São 9 horas, estamos aqui há 1h30 falando. Eu disse que essas ministrações aqui pela manhã, logo a primeira ministração, é algo mais longo mesmo. A gente vai ter dias aqui que a gente vai falar 2, 3 horas. Venha toda manhã. Porque é um tempo de reflexão mesmo.
Deus separou esse tempo para a gente poder estar mais com Ele. Nós refletimos e refletimos, nós vamos dar voltas e voltas e voltas e voltas. Amém? Mas a gente vai sair daqui, pronto, para viver um novo tempo. Sempre. Vamos orar, irmãos. O que você precisa deixar hoje aos pés de Cristo? Não é amanhã, não. É hoje. Você não precisa fazer nenhuma loucura, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Fazer uma escolha. Você sabe o que é. Alguns de vocês, antes de entrarem aqui, já sabiam o que era. Outros se lembraram durante a ministração. O Deus falou com você. E alguns Deus vai falar agora, enquanto nós orarmos. Você vai pegar isso e vai colocar nas mãos de Deus. Depois você vai viver aquilo que você se comprometer com o Senhor. Aquilo que não é mais teu. O Egito não nos pertence mais. Não somos mais homens e mulheres do Egito. A carpintaria não é mais para mim. Morar com a minha parentela, diria Abraão, não é mais para minha vida. Amém? Se for possível, aí onde você está, feche os teus olhos por um instante. Fecha. Se for possível. Se não, faça a tua oração na tua mente. Porque eu vou pedir para você falar, se for possível. Se você estiver num lugar que tem outras pessoas. Algumas pessoas nos acompanham diretamente no ambiente de trabalho. Alguém pode estar no transporte público. Independente se você vai estar com os olhos fechados ou abertos, se você puder abrir a boca ou falar ou não, eu vou pedir para você orar. Ainda que você esteja em movimento, fazendo coisas, que você esteja na tua mente orando. E que você entregue agora para Deus, não é para mim. Você entregue para o Senhor aquilo que Ele já te pediu. Um relacionamento, algum valor, algum bem. O que é que Ele te pediu? Entrega para Ele. Algum perdão. Entrega nas mãos dele agora, entrega. Fala com Ele, meu querido, me ajuda. Fala com Ele, fala. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito que está conosco e que se move entre nós. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui hoje, na Tua presença, por termos o privilégio de ouvirmos a Tua voz. Por todas as coisas, por quem Tu és. Nós queremos dizer obrigado, Jesus. Tira-nos hoje da confusão, da acomodação. Tira-nos, Senhor, das coisas da velha criatura, do velho homem, das prisões do nosso passado. Eu quero me abrir para um novo tempo. E cada filho, cada filha possa se abrir agora para o Teu novo, meu Pai. Para um novo ciclo, para um novo tempo. Eu te peço, abençoa cada um. Sela esta palavra no Espírito. Dá força, coragem para este novo tempo. Pai. Faz esta obra, eu te peço, Pai de amor. E daremos-te a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, meu irmão. Eu quero te abençoar, meu irmão. Quero declarar sobre ti toda a sorte de bênçãos espirituais. Quero declarar cura, libertação, prosperidade. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor estende as mãos sobre ti e tem misericórdia de ti. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém.
Amém? Deus te abençoe poderosamente. Uma ministração dessa consome muito minha energia. Amém? E Deus te abençoe. Que você tenha sabedoria agora para deixar os seus pedidos de oração. Para compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Muitas pessoas. Esteja conosco pela manhã, sempre ao vivo, de segunda a sábado, a partir das 7h30 da manhã. Você que está no gravado, eu vou interromper aqui a gravação. Quem está no ao vivo, permaneça, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse vídeo com muitos. E até breve, em nome de Jesus. Deus abençoe.